Senhoras e senhores parlamentares, venho aqui hoje falar sobre a data 13 de maio. Entendo que cada homem, cada mulher deve ser compreendido e pensado como fruto do seu tempo. Se pensarmos o passado com a cabeça do presente, não seremos capazes de compreender as pessoas de acordo com a sua época. Pelo contrário, encontraremos espanto, desprezo e muitas vezes ódio e rancor pelo nosso passado e nossa história. Por isso penso, os 388 anos de escravidão de negros e indígenas no Brasil, não com os olhos do homem do século XXI, os vejo como os homens do seu século, reconhecendo as mazelas causadas por esse período nas futuras gerações, mas engrandecendo a força e a resignação de diversos heróis patriotas e cristãos na luta por condições melhores a todos os brasileiros, e sabendo que a causa da escravidão não foi racial, mas se deu pelo fato de os índios estarem sendo dizimados pelas doenças e os negros estarem se adaptando aos trabalhos braçais nos tópicos. Vejo que estes homens e mulheres foram mudando a sua forma de pensar. O português do século XV não viu o negro como os portugueses do século XIX, mesmo porque, primeiro, haviam acabado de passar por 700 anos de subjugos ou mouros, que eram africanos, que ficaram por 7 séculos aproximadamente entre Portugal e Espanha. O povo do norte da África, ou seja, negro, a propósito, as invasões e guerras realizadas por países muçulmanos na Europa, culminou com a escravidão dos eslavos, de onde vem o termo escravo. Mais uma vez apontado que a escravidão não é uma questão racial. No século XIX, boa parte dos negros do Brasil já era livres. Liberdade muitas vezes adquirida através de compras de alforria pelo próprio negro, ou através de batalhas judiciais, como as travadas por Luiz Gama, e não poucas as vezes decorrentes das relações afetivas entre cativos e seus senhores, ou mesmo o temor a Deus. Exemplo nos testamentos de muitos senhores que, ao fim da sua vida, concediam liberdade a seus escravos. Bons exemplos dessas consequências são os próprios bandeirantes, que, em geral, eram filhos desses senhores de escravos com suas escravas, digo, o mestiço. Penso que temos que olhar os homens do passado de acordo com o tempo deles. Não ignoro o passado do Brasil, nem a escravidão, mas enxergo que tudo isso pela ótica da verdade, sem ódio. E por isso aprendo com a história. Toda a escravidão é um absurdo e tem consequências terríveis. Mas podemos permitir que nossas emoções sejam utilizadas para garantir um discurso longe da verdade. Observando a história, penso que o povo português foi muito bem definido por Gilberto Freire em seu livro Casagrande e Senzala, quando diz: a singular predisposição dos portugueses para a colonização híbrida e escravocrata dos tópicos pode ser explicada em grande parte do seu passado étnico, ou antes, cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África. Nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. Outro texto que nos traz boas informações sobre o povo português está na carta de Madame de Genoa, em 1832, quando fala de Dom João VI. Interessante como ela fala de Dom João. Seu cabelo de negro, que estava em perfeita harmonia com seus lábios grossos, nariz africano e cor morena. Estava besuntado, amarrotado, com uma espécie fita, tudo arrematado por um chapéu militar. Esse relato mostra para mim um português diferente do demonstrado por muitos militantes que querem dividir o nosso povo, fazer política do deles contra nós. Somos todos brasileiros, branco, negro, índio. Na verdade, a nação de Brasil só é possível a partir da vinda da família real para cá e da convocação
de Dom Pedro II, que os livros das histórias nos contaram como a história dos voluntários da pátria, onde esses três povos lutaram lado a lado com um sentimento patriótico pela primeira vez. Um fato bastante curioso e interessante que vale a pena pesquisar com profundidade é que Dom Pedro II teve pajem chamado Rafael, que era um homem negro. Esse pajem de Dom Pedro II o acompanhou durante toda a vida. Ele passou a vida toda acompanhando a nossa monarca. Ele acompanhou seus primeiros passos, preparava a mamadeira. Mais um minuto, senhor presidente. Ou seja, ele foi uma pessoa muito próxima de Dom Pedro II durante toda a vida. Portanto, aprendo que estamos nesse país juntos, construindo essa pátria junto, e devemos continuar erguendo o presente e o futuro junto, sem rancor ou ódio ou pela cor da pele, seja ela branca, preta ou parda. Os 133 anos do fim da escravidão nos ensinaram que preto, branco, pardo são brasileiros e querem um Brasil melhor. Princesa Isabel Assinale Áurea criou um marco civilizatório para a nossa nação. Mandou um recado: queremos um Brasil livre e melhor. E hoje, um preto parlamentar fala nesta casa e para este Brasil: queremos nos libertar do ódio, do rancor, da mentira. Com nossa história, não vamos acabar com qualquer tipo de preconceito, com ou sem a verdade, sem a sabedoria, sem um sentimento de unidade nacional. Marcelo. Quando entendemos que nós somos brasileiros, filho da mesma nação, mantenedores do mesmo território, estaremos combatendo preconceito. O Brasil só poderá ser completo quando olhar para a sua história e entender de onde veio, o que nos uniu, o que nos constituiu como nação, e decidir andar em unidade, não separados. O Brasil somos todos nós. Nós somos o Brasil sem branco, não somos o Brasil sem branco, sem preto, sem índio, sem o pardo. Por isso eu digo: minha cor é o Brasil. Viva a Princesa Isabel, viva a Rebouça, viva Luiz Gama, viva Maria Firmina e, principalmente, viva a abolição do ódio e da mentira da história do nosso povo. A verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Não perca a fé, não perca a esperança, pois Deus está no controle de tudo. Muito obrigado, presidente, pelo tempo estendido. Obrigado, deputado Hélio. Um minuto, deputado Dacide Matos. Depois eu vou encerrar a sessão. Senhor presidente, ontem foi um dia histórico e especial para o Parlamento brasileiro por dois motivos. Primeiro, senhor presidente, eu preciso parabenizar o presidente Arthur Lira e Vossa Excelência pela mudança do regimento